Olá, sejam bem-vindos ao Business Talks. Eu sou o Edson Cardoso. E eu sou o Fábio Almeida. Hoje nós vamos falar sobre os maiores problemas que fazem com que o empreendedor falhe. O problema número 1 que leva a maior parte dos empreendedores a falhar é o caixa. Quais são os problemas mais frequentes vividos no caixa? É confundir dinheiro da empresa com dinheiro pessoal. Essa é uma das razões principais. Utilizar o dinheiro do caixa da empresa para fazer pagamento de despesas pessoais, nomeadamente a escola da sua filha, a eletricidade da sua casa, compras esporádicas que possam surgir, e utiliza-se muito o dinheiro da empresa que é para fazer as suas compras pessoais. Essa é uma das grandes razões. Isso acontece geralmente com empresas pequenas e mesmo com grandes. Geralmente tem a questão fiscalidade, porque acaba por abater no final em termos de impostos e tudo mais, mas aqueles cálculos que não estão previstos e são depois imputados à empresa, isso geralmente gera uma sobrecarga e faz com que as coisas comecem a funcionar mal. E quando se precisa de dinheiro para poder resolver um determinado problema, aí aparece o problema porque estamos a gastar onde não se deve. Então isto é um erro bastante comum e é uma das alertas que nós trazemos aqui no Business Talks. E uma das maneiras que nós podemos utilizar, que é para evitar com que tenhamos problemas de caixa, é definirmos desde o início um prolabore. Prolabore, para quem não sabe, é o salário atribuído para os investidores ou as pessoas que decidam fazer um determinado investimento numa empresa. Por exemplo, eu fundei a minha empresa, comecei, não tenho ainda tantos colaboradores. Então eu defino a priori qual é o salário que eu vou ter, que é um valor fixo, que me vai permitir fazer os pagamentos das minhas despesas pessoais sem conflituar com o valor que corresponde ao caixa da empresa, que é para a gestão operacional do dia a dia das empresas. Exato. E o mais importante, gaste menos do que ganha. Então isto é regra básica de finanças. Não podemos gastar mais do que aquilo que a gente ganha, porque senão vamos para o vermelho. A partir do momento em que entramos para o vermelho, os problemas começam a acontecer e sair desse lamaçal é muito complicado. A outra solução deve ser a constituição de contas separadas. Isso é, o empresário tem que ter a sua conta separada da conta da empresa. Quando receber pagamentos, não receber pagamentos numa única conta e evitar com que, ou melhor, para conseguir evitar que quando for a um restaurante e tenha o cartão apenas da conta da empresa, ele utilize para fazer pagamentos pessoais. Então a ideia é fazer contas separadas. Conta pessoal, onde ele recebe o prolabore, e tem a conta da empresa, onde é utilizada que é para fazer os pagamentos das necessidades da empresa. Isso parece bastante óbvio, mas não é. O que a gente está a falar é um erro que acontece com muita frequência e é natural que nós tenhamos atenção e alertar aos empreendedores, empresários sobre este ponto, porque vai minando aos poucos e quando chega a um determinado nível fica insustentável. Sim, eu confesso que eu já cometi esse erro no início, por exemplo. A parte já cometeu isso. No início da minha jornada como empreendedor, eu cometi esse erro. A minha primeira empresa foi uma empresa que vendia sapatos e eu tive esse erro durante anos, porque como eu não tinha sócio nenhum atrelado ao projeto, eu cometia o erro de utilizar muitas vezes o cartão da empresa para efetuar pagamentos pessoais. Sempre que houvesse alguma necessidade pessoal e eu não tivesse dinheiro, eu pegava e fazia uso do cartão da empresa. Então é um procedimento muito comum e é errado. E os erros que nós cometemos, nós passamos para vocês, para que vocês evitem de cometer os mesmos erros. O segundo problema que nós identificamos bastante é a questão de gerir sem dados, gerir sem informação, principalmente a nível financeiro, que é o que geralmente faz uma empresa quebrar ou não. Nós, quando estamos a gerir sem dados, nós acabamos por tomar muitas vezes decisões emocionais e não decisão com base em dados, em lógica, com base na realidade. E isso pode muitas vezes fazer com que a gente entre em algum tipo de erro.
Portanto, às vezes nós temos que saber quais são as margens do nosso negócio, as margens reais do nosso negócio. Nós temos que ter números sobre tudo aquilo que a gente faz para que possamos saber se estamos a caminhar no sentido em que a gente pretende, do crescimento ou não. O que é que tu achas disso, Edson? Concordo plenamente que a segunda razão que leva muitos empreendedores a cometerem erros gravíssimos ao ponto de falirem é a falta de um controle financeiro mais adaptado à realidade de cada um. Por exemplo, saber distinguir quais são as prioridades a nível de pagamentos, tanto dos custos fixos como dos custos variáveis. Tem que ter um bom controle financeiro, né? Que é para tu poder saber quando é que os pagamentos sobre determinadas faturas devem ser pagos ou não. Diz-se muito na gíria encostar com a barriga algumas faturas para não perigar, por exemplo, a falta de dinheiro no caixa. Termos noção dos custos fixos e dos custos variáveis por ordem de prioridade, quais são as faturas que devem ser pagas por ordem de prioridade e quais são as faturas que devem ser pagas a posteriori. E isto é muito importante porque nós estamos em contacto com muitos empreendedores e o que nós acabamos de perceber, e nós vamos falar mais sobre esse assunto mais lá na frente, é que muitas das vezes a gente antecipa certas coisas que não são, na verdade, as prioridades que deviam realmente ser. Então, geralmente a gente tem esse tipo de controle quando a nossa estrutura de gestão está assentada em alguns princípios em termos de governança corporativa, em que permite sentar com o financeiro, com o seu sócio, dependendo da sua estrutura, há a necessidade de vocês conseguirem abordar sobre as coisas com mais alguém. E aí é mais fácil saber se é hora ou não de fazer determinado movimento em termos financeiros. Outra coisa que se calhar aproveitava para falar também, ainda dentro do controle financeiro, é sobre o ponto de equilíbrio. O quão importante é nós sabermos quanto é que a empresa deve vender a nível de produtos, que é para nós podermos atingir o famoso ponto de equilíbrio, que nos permite estar na posição de equidade. Isso é, o dinheiro que nós precisamos de ter, que é para não estarmos abaixo da linha vermelha, quando na realidade as empresas podem estar a perder. Então, o ponto de equilíbrio é outro ponto que eu acho que deve ser levado muito a sério dentro ainda da segunda causa principal, que é a falta de controle financeiro eficaz. E eu até trago ainda mais profundo, porque os dados não são só financeiros. Nós às vezes precisamos de dados quantitativos, estamos a falar dos financeiros, mas os qualitativos em si. Portanto, eu sei que isso às vezes pode soar um bocadinho, nós estamos a falar para todo tipo de público e se calhar a sua empresa pode estar num nível que não lhe permita ter esse tipo de controle ou esse tipo de maturidade para saber que tem ou não de fazer essas questões que nós estamos aqui a abordar. Mas é importante que consiga perceber para quem está a vender, o que precisa de vender, como é que pode vender, ou seja, nós precisamos de números para conseguir quantificar os nossos objetivos. E às vezes não é só uma questão de números, é saber colocar metas em termos qualitativos para podermos saber se aquele determinado produto ou não está a atingir o objetivo que a gente se propôs ou não, porque os objetivos são imensos, mas o nosso conselho é que pare para pensar naquilo que gostaria de executar e trazer para a sua empresa. O que eu adicionaria só ao que o Fábio disse é, independente do tamanho da empresa, independente da fase que nós começamos, é de extrema importância que nós saibamos quanto é que nós precisamos de vender, que é para poder sustentar todos os custos que nós temos dentro de um negócio. Todos os custos. Se nós tivermos uma loja, se nós tivermos um escritório, se nós tivermos algum tipo de meio que nós tenhamos comprado que é para ser amortizado, é obrigatório que nós saibamos quantos produtos nós precisamos de vender e que margem é que cada um desses produtos oferece para nós conseguirmos atingir o famoso ponto de equilíbrio. Portanto, os dados que nós vamos lançar para ir atrás do
ponto de equilíbrio tem muito a ver com a nossa capacidade de investimento inicial. Quanto mais dados nós conseguirmos ir à busca, melhor do ponto de vista financeiro, para que nós consigamos atingir o nosso verdadeiro ponto de equilíbrio e não prejudicar o caixa. Terceiro, meu favorito, o que faz com que muitos empresários também caiam na falência é a falta da habilidade de saber vender. Venda é das principais qualidades que qualquer empresário ou empreendedor deve desenvolver, porque não existe empresa ou não existe negócio se nós não tivermos a capacidade de poder vender. Concordas, Fábio? Concordo, e eu até ia provocar-te um bocadinho mais, porque nem todos têm a capacidade de saber comunicar, nem todos sabem técnica, e venda não é algo feito aleatoriamente. Existe técnica, é treinável. Sim. O que é que tu podes nos dizer? Porque tu vens, a tua veia é de venda, tu vens muito... Eu, por exemplo, eu olho para ti e vejo bastante nisto. Eu olho para mim e eu vejo que eu consigo ter uma vertente mais administrativa, mais organizacional e de processos e tudo. E eu vejo que contigo é mesmo vendas o tempo todo. Tu estás constantemente a falar sobre técnicas, sobre construção de produtos e a maneira como tu vais entregá-lo para o mercado, a maneira como tu empacotas tudo. Eu acho que isto é muito importante, por isso é que este tópico eu gostaria de ouvir mais de ti. Eu não sei por que razão as pessoas consideram-me um expert em vendas, mas na realidade eu não acredito ser um expert em vendas, mas sim alguém que gosta de pessoas. E quando nós gostamos de pessoas, tendencialmente nós fazemos de tudo o que é para aprender sobre os produtos que nós decidimos vender. Ou melhor, um bom vendedor é um bom servidor. É alguém que tem a capacidade de identificar a necessidade que o cliente tem e apresentar soluções que o cliente esteja à procura. Então, o vendedor, para tornar essa habilidade cada vez mais fácil, tem de se tornar cada vez mais servidor das pessoas. Como é que tu te tornas servidor de alguém? Tu, para poderes te tornar servidor, tu tens que conhecer ao máximo sobre produtos. E conhecer ao máximo sobre produtos ou serviços para teres o máximo de conhecimento técnico e pormenorizado do produto. Caso apareça alguém que tenha a mesma necessidade, tu consegues facilmente fazer a apresentação desse produto. Então, venda é uma habilidade que é treinável, sim. O que é que nós precisamos de fazer para sermos um excelente vendedor? Muitas perguntas, porque o segredo de uma boa venda está nas perguntas que se faz. Depois, existem outros aspectos dentro da venda que precisam também de ser feitos, mas isso quando a empresa já está numa fase um pouco mais avançada, que é encontrarmos modelos de podermos fazer cross-selling. Isso vê venda cruzada, o cliente está à procura de uma solução, mas se calhar identificarmos alguma outra necessidade que o cliente tem por meio de perguntas, novamente, e aí tu vais apresentando várias soluções em torno das perguntas que fores fazendo e que os clientes te forem apresentando como problemas que eles possam ter. É interessante a tua visão, porque as pessoas são realmente todas diferentes. E existem muitas pessoas que têm foro para negócio. Eu não sei se você em casa deve conhecer alguém assim, que tudo que pega vende, tudo que pega faz negócio, e as pessoas dizem, pô, essa pessoa esse tem muita visão para negócio, esse tem visão para o business e tudo mais. Essa sensação geralmente é de alguém que tem uma habilidade nata para comunicar, para vender. O importante de qualquer tipo de negócio é nós termos o produto. E a estruturação do produto muitas vezes faz com que a questão da venda torne-se um processo natural. Mas nem todos têm habilidade para isso. Por isso é que eu fiz essa questão, Edson, e fiz isto. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que não tenho tanta aptidão para vendas, mas eu comunico-me bem. E isso é um princípio fundamental para conseguir mostrar o meu produto ao público. Portanto, independentemente de conseguir ou não, de ter habilidade ou não, eu preciso de jogar o jogo, eu preciso de fazer com que o meu produto, o meu serviço chegue às pessoas. Então é muito importante, muitas vezes, se nós não temos essa habilidade,
contarmos com a experiência de alguém para poder traçar essa estratégia em termos de venda e depois fazer as coisas acontecerem. E depois é uma questão de erro, tentativa, para colocarmos um determinado produto, uma estratégia no mercado, ver se ela funciona. É aquilo que nós falamos no ponto anterior. Nós precisamos de dados, saber, olha, fizemos esta ação, isto funcionou, isto não funcionou. É assim que nós temos que comunicar, o público prefere isto. E é como o Edson diz, perguntas. A gente tem que ter dados, tem que fazer perguntas, tem que mensurar para saber se o caminho que a gente está a escolher é o caminho certo ou não. Eu discordo quando tu dizes que não tens habilidade que é para vender. Eu acredito que tu tens. Se calhar tu é que não olhas na perspectiva que eu olho, com as oportunidades que tu tens, ou melhor, com a facilidade que tu tens de comunicação, tu darias um bom vendedor. Que na minha modesta opinião, eu acho que tu és um bom vendedor. Só que falta provavelmente a aplicação de algumas técnicas adicionais. Mas essas técnicas podem ser desenvolvidas, podem ser devidamente estudadas, porque a melhor venda é aquela venda que é feita sem o cliente a perceber-se que está a ser vendido. E tu fazes isso de forma muito natural. Se alguém vier até contigo na clínica e fizer-te algumas perguntas sobre implante, sobre aparelhos odontológicos, tu vais conseguir vender de maneira muito natural. Eu, ao longo dos anos, fui desenvolvendo a habilidade de poder vender tudo que me aparecesse à frente, desde que eu acreditasse que aquele produto fosse bom, dois, que eu pudesse utilizar, três, que tivesse realmente alguma utilidade para a minha vida. Tendo eu essa análise, facilmente eu consigo tornar qualquer produto vendível para alguém que tenha uma necessidade. Quarto ponto, crescer antes da hora. Isso é um erro que eu já cometi. A ansiedade, a vontade de querer executar tudo o que tenho, trazer as soluções, as ideias e querer implementar uma visão que eu tenho sobre o negócio que eu projetei para aquele determinado negócio, isso é bastante perigoso. E eu vou dar o exemplo. Eu tive um negócio antes deste, em que nós tivemos bastante sucesso, tivemos muita aceitação do público e sentimos a pressão do sucesso. Isso obrigou-nos a ter que expandir. E esse processo de expansão, mal planejado, trouxe-nos mais dor de cabeça do que benefícios. Edson, crescer antes da hora. Crescer antes da hora é uma dor muito comum e aqui eu posso dar, se calhar, uma esfrega dentro desse ponto, principalmente relativamente à contratação antes da empresa estar devidamente formatada ou preparada, que é para poder fazer realmente as contratações ideais. Muitas empresas ou muitos empresários cometem o erro de compartimentar as empresas logo muito cedo, desde o início. Eu já cometi esse erro, assim como o Fábio, previamente, mas esse é um erro comum e que precisa de ser evitado. O que nós devemos fazer é ir contratando à medida que a empresa tiver necessidade, porque nesses erros comuns de contratação antecipada gasta-se muito dinheiro, a pessoa não tem estrutura nem emocional ainda para poder gerir essas contratações que vão ser feitas e isso acaba por ser prejudicial novamente para o caixa da empresa, que é onde tudo vai bater, conforme o Fábio disse no início, que o caixa é o rei e é o que acaba por determinar todas essas falhas na contratação antecipada. A dor do sucesso é um bocadinho sobre esse aspecto. Saber perceber se estão reunidas todas as condições para que o determinado crescimento aconteça. Esse crescimento pode ser a abertura de novas unidades, contratação de novas pessoas, pode ser N fatores que nós podemos aqui elencar. Tudo vai depender muito da sua jornada, do momento em que a sua empresa estiver. Mas uma coisa lhe posso garantir, é muito importante que a gente valide e consolide certos resultados. Isto faz com que nós evitemos muitos erros. Ou seja, dar tempo de esfregar e de esmiuçar e de tirar o máximo do suco
daquele resultado positivo que estamos a ter e criar aí uma almofada financeira que lhe permitirá errar com mais tranquilidade. O que é que eu estou a dizer com isto? A partir do momento em que nós deixamos de abrir empresa para podermos ter um salário, passamos a ter um olhar de investidor. E esta diferença faz completamente a diferença. Desculpa a redundância, mas isto faz completamente a diferença. Porque nós passamos a ter uma visão de longo prazo e, para o longo prazo, uma das premissas mais importantes é o investimento contínuo no negócio. Logo, é importante nós conseguirmos perceber qual é o momento em que estamos, conseguimos definir, olha, vamos continuar a surfar essa onda até a um ponto em que nós não ficamos fora do mercado e consigamos novamente entrar por uma segunda onda. Eu sei que isso é bastante complicado, mas é como disse, estar envolvido de pessoas que consigam estar a debater sobre os assuntos, ouvir as opiniões, muitas vezes faz-nos estar alertas sobre esses perigos e sobre esses momentos. Ainda nesse ponto 4, de crescer antes do tempo, um erro também muito comum que os empresários cometem é compra de estoque excessivo. Comprar muito estoque, a olhar numa perspectiva de que vou comprar agora para suprir uma determinada necessidade que possa vir a surgir. Isso é um erro muito comum. Quase sempre acaba por sobrar muito estoque em armazém. O ideal é, as compras devem ser, por mais caras que às vezes possam ser, compra um pouco menos, vende, houve outra vez necessidade, vai comprar, vende, houve outra vez necessidade, vai comprar e assim sucessivamente. Eu sei que às vezes existem oportunidades em que nós somos tentados a comprar num volume maior, que é para a possível necessidade que possa surgir. É um erro fulcral e muitos de nós já cometemos esse erro. Então devemos evitar ao máximo as compras excessivas. E geralmente isso acontece principalmente no nosso país, porque a maior parte das matérias-primas a gente tem que encomendar e trazer de fora. E nós estamos naquele processo. E se acabar, pode haver ruptura de estoque, alguma coisa assim desse género. É aí que nós aconselhamos a prestar atenção um bocadinho mais sobre isso, porque produtos expirados, venda que não foi executada, isso é tudo dinheiro atirado para o lixo. E é o que o Edson está a tentar aqui alertar. Aqui vai o nosso muito obrigado aos nossos patrocinadores. Como sempre, não posso deixar de mencionar a Odontocare, que é a empresa que cuida desse lindo sorriso, e aqui do Fábio, que não é tão lindo, mas pronto, é um sorriso que dá para o gasto. E a limpeza dos nossos dentes. Portanto, o nosso muito obrigado ao Odontocare. Aproveitem, visitem, sigam a página. Portanto, o seu sorriso é a nossa especialidade, isso é simples. E também o nosso obrigado a Ascent Aromas, que acaba por cuidar da aromatização dos nossos escritórios, dos nossos espaços comuns. Aqui dentro da sala está a cheirar bem para caraças, e isso é graças às Ascent Aroma, e nós só temos que agradecer por estar a patrocinar e a tornar possível este programa que vai agregar bastante para os nossos empresários em Angola. Quinto ponto, falta de processos. Falta de processos é um outro grande problema vivido pelos nossos empresários e por muitas pessoas que pretendem aventurar-se no mundo de empreendedorismo, onde existe muita dependência, falta de processos para venda, falta de processos para compra, falta de processos para o dia a dia, a gestão diária operacional, falta de processos na produção, falta de processos nos mais diversos departamentos ou nas obrigações que nós temos diariamente. Portanto, falta de processos é uma das causas que mais aterroriza também os nossos empresários. Concordas, Fábio? Perfeitamente. Aquela sensação de que, puxa, eu trabalho muito, puxa, mas eu já falei isso, puxa, mas não ouvem, puxa, mas porquê? Já falei 500 vezes sobre isso.
Isso é falta de processos. Processo e treinamento. Porque, na verdade, o que nós queremos dizer aqui com processos são simplesmente rotinas bem definidas. Se nós sabemos como, por exemplo, em casa e tudo mais, eu acordo, vou escovar os dentes, acabo de escovar os dentes, deito, por exemplo, vou para o ginásio e tudo mais, isto é uma rotina que já está muito bem programada e que eu faço constantemente. Ou seja, dia a dia é feita a mesma rotina sem errar. Logo, é um processo que acaba por estar muito bem treinado e muito bem aceito para mim, para a minha cabeça. Então, basicamente, nós precisamos de trazer isso para a empresa. A empresa tem os seus processos. Muitos estão errados, sim, mas elas respeitam um tipo de rotina. Agora, resta saber, é a rotina correta que nós pretendemos? E por isso é que muitas vezes essa sensação de que, puxa, eu estou a andar, eu trabalho muito e não consigo, às vezes, sair do lugar. Isto tem a ver com falta de processos. E nós, eu, por exemplo, para isso eu digo bastante. Parem, olhem para cada coisa. Definir, olha, eu agora vou olhar para o processo de, por exemplo, esterilização de um determinado material. Como é que eu faço? Quais são os passos que eu tenho que seguir? E mastigar aquilo ao máximo para que o líder que depois está a comandar aquela determinada unidade faça aquilo de forma rotineira. Nós, em 2026, um dos grandes objetivos para o nosso próprio negócio é a pormenorização dos processos. Ou seja, nós temos bastantes que estão a funcionar muito bem, mas temos alguns que não estão. E são esses que nós vamos olhar com algum critério, sem descurar todos os outros. O processo, há uma velha máxima que diz que todas as empresas têm processos, alguns corretos ou incorretos, mas existem processos. O processo é mesmo a criação de rotina, o passo a passo que deve ser desenvolvido ou criado em cada uma das áreas distintas sobre certos aspectos dentro da empresa. Secretária tem um processo, como é que ela deve atender o telefone, o passo a passo definido detalhadamente. Depois de ser definido, esse processo, por exemplo, para uma secretária, é feito um treinamento, é feito vários testes, até ela conseguir dominar por completo o processo que foi criado, por exemplo, para aquela área. Então, processos é uma das coisas mais importantes também e que faz com que muitos dos nossos empresários ou empreendedores acabem por falhar. E, mais importante, precisa de ser revisitado constantemente, exatamente. Todo. Revisitado e treinado, porque as coisas mudam, aparecem coisas que não estavam pensadas da partida. Sim. Então é muito importante que estejam constantemente a rever processos e deixá-los escritos, fazer com que as tarefas estejam todas muito bem claras, muito bem definidas, o que é que cada um tem que fazer, e depois ter a coragem de seguir e acompanhar, porque o processo de gestão é mesmo este. Nós planeamos uma determinada tarefa e depois precisamos obrigatoriamente de continuar a executar e a controlar. Portanto, processos é o que vos vai tirar da angústia, daquilo de pensar que, olha, eu estou só a trabalhar, mas não vejo resultados nisso. Os processos ajudam e muito. Então, meus queridos, isso foi mais um Business Talks. Nós vamos sempre trazer muitos temas. Podíamos falar sobre N aspectos, porque é complexo, é um tema bastante profundo, nós temos muita coisa para falar e eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que é que vocês pensam sobre algum desses pontos, se tiverem alguma coisa que possam acrescentar, para que todos nós consigamos aqui falar sobre negócios, porque é isso que a gente se propõe a fazer. E caso vocês queiram a segunda parte, avisem que nós estamos dispostos a fazer a parte número 2, onde existem muito mais erros que os empresários cometem e nós estamos aqui que é para partilhar com vocês. Portanto, não se esqueça, subscrever ao canal, partilha com todos os teus amigos, teus familiares e até já. Até já. Tchau. Tchau.